E aplaudindo ao Senhor, vamos receber o pastor Neilton. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aplaudir mais ao Senhor Jesus. Povo de Deus, bom dia. A paz do Senhor esteja com todos, amém? Hoje eu estou muito alegre, muito feliz. Na verdade, a semana inteira eu estou muito alegre, porque estávamos vivendo a expectativa da vinda do meu amigo, pastor Joaquim Neto. Ele pregou ontem no dia da proibição, e hoje ele vai estar pregando e fazendo a Santa Ceia do Senhor. Vamos matar saudades. Eu, inclusive, você, não vou fazer nada. Então, vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Vamos receber o diretor da Paz e Vida do Ceará, meu amigo, meu pastor, pastor Joaquim Neto. Vamos aplaudir mais. Vamos aplaudir com alegria. Hoje eu não faço nada, eu só olho. Amém. Aplauda mais forte ao Senhor Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Paz seja com todos. Paz seja com todos. Graças a Deus. Tem alguém que está pela primeira vez hoje na Paz e Vida? Alguém pela primeira vez? Pastor, estou pela primeira vez. Amém. Né? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus pela presença dos nossos amados, né? Como eu disse ontem, estou muito feliz em voltar ao Rio de Janeiro. Infelizmente, a pastora Cida e o Pedro não puderam vir, né? Uma viagem muito rápida. Aliás, eu quero, né? É um desejo do meu coração poder dar um abraço em cada um de vocês. Mas eu não sei se vai dar tempo, porque o meu voo é 12:30. Então nós vamos ter que terminar aqui e sair correndo já, porque hoje à noite eu quero estar em Fortaleza também, né? E hoje é dia dos pais, né, irmãos? Então eu tenho que estar com meu filho, né? Pelo menos um pouquinho. Então vamos fazer o possível para terminar rápido aqui. Quero dar um abraço em vocês, mas preciso viajar também. Amém? A pastora, o Pedro não puderam vir, até por isso, por ser uma viagem muito rápida, né? Viagem rápida, mas eu já estou combinando com o pastor Neilton para ver se até o final do ano a gente volta aqui, aí com a pastora e o Pedro, para vocês poderem matar a saudade da pastora também, amém? E ela poder matar a saudade de vocês, que a pastora tem um carinho muito grande também pelo povo do Rio de Janeiro, amém? Então vamos aplaudir a Jesus mais uma vez. Pega a palavra de Deus, pega a Bíblia Sagrada e abra comigo, por favor, no livro de Juízes, capítulo 6. O livro de Juízes está no Antigo Testamento. Depois que você passar aí os 5 primeiros livros, né? Passou aí Deuteronômio, Josué, e aí você vai encontrar Juízes. Juízes capítulo 6, não é um livro difícil de achar, né? Juízes capítulo 6, nós vamos ler a princípio o versículos 11 e 12, Juízes capítulo 6, versículos 11 e 12 diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Amém? Eu quero ler mais uma vez o versículo 12, que diz assim: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Amém? Você crê que esta palavra é de Deus?
Você crê que Deus pode e quer falar conosco através desta palavra, em nome de Jesus? Vamos orar então para que Deus fale aos nossos corações através da sua palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, eu sei que esta pessoa não veio aqui para ouvir a voz do pastor Joaquim Neto e nem de um outro homem qualquer, mas todos viemos aqui para ouvir a tua voz. E por isso eu te peço em nome de Jesus Cristo, Deus, que não seja eu a ministrar esta palavra, mas o Senhor a falar em cada vida e a cada coração. Pai querido, Deus amado, remove agora todo obstáculo, todo impedimento, tudo, qualquer coisa que queira se opor à ministração da tua palavra, que caia por terra agora em nome de Jesus, e que a tua palavra vá e penetre no mais profundo da alma, no espírito desta pessoa, para que ela entenda e compreenda o propósito para o qual a tua palavra está sendo mandada. É o que eu te peço em nome de Jesus, e que assim seja feito para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Graças a Deus, glória a Deus. Isto, aplauda bem forte a palavra do Senhor. Enquanto você aplaude, diga glória, glória, glória a Deus. Aplauda mais forte, glorifique mais ao nome do Senhor. O Senhor, recebe os aplausos da tua igreja, são para o Senhor, como sinal de louvor, gratidão, adoração, por tudo que o Senhor já tem feito e ainda fará em nosso meio. Graças a Deus, glória a Deus. Amém? Amém, igreja? Muito bem, podes tomar o teu assento, o teu lugar. Eu vou te pedir uma gentileza. A partir de agora, evite se levantar do teu lugar, evite andar pela igreja, procure manter a tua atenção voltada inteiramente para a palavra do Senhor. Amém? Você crê que Deus quer falar contigo? Eu tenho certeza disso. Mas é necessário que você esteja atento, amém? Então veja bem, lemos aqui esse texto da palavra de Deus, livro de Juízes, capítulo 6, versículos 11 e 12. Nesse texto da palavra de Deus, está registrado um dos episódios vividos pelo povo de Deus, pelo povo de Israel. E aqui nós vemos, amados, o povo vivendo uma situação difícil, Deus chegando para o povo e mostrando a causa do sofrimento, mostrando a causa da dor, da humilhação, da vergonha que eles estavam passando, e Deus se prontificando a abençoar o povo, livrar o povo daquela situação, assim como Deus faz sempre. Deus olha, vê a pessoa sofrendo, vê a pessoa humilhada, vê a pessoa gemendo, e Deus chega para a pessoa e mostra para ela qual é a causa do seu sofrimento, qual é a causa da sua dor, da sua humilhação, e Deus se prontifica a livrar a pessoa do sofrimento. E nós vemos aqui, amados, que os filhos de Israel estavam há 7 anos, 7 anos, não eram 7 dias, 7 anos humilhado o povo estava, 7 anos sendo roubado, sendo saqueado, entrava ano, saía ano, e o inimigo saqueando os filhos de Israel. Mas a palavra de Deus, ela mostra que tudo isso estava acontecendo por culpa única e exclusiva do povo. O povo é que tinha errado. Uma das coisas que Deus mais falou para os filhos de Israel, quando Deus conduzia o povo até a terra de Canaã, a terra prometida, uma das coisas que Deus mais recomendou é que o povo não devia deixar de adorá-lo e servi-lo, porque se o povo deixasse de adorar e servi-lo, que o povo iria sofrer as consequências. O povo iria gemer por deixar de adorar e servir a Deus.
mas é como que não tivesse adiantado nada, não adiantou nada. Aquele aviso, aquela série de avisos e advertências feitos pelo Senhor. E nós vemos aqui no capítulo 6, eu quero até que você acompanhe comigo no início, a Bíblia mostrando qual era a situação de Israel, qual o momento que o povo estava vivendo. Veja, no versículo 1 diz: porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Olha só. O povo de Israel fez o que era mal. É claro que todos nós acabamos errando, acabamos pecando. É claro que todos nós acabamos fazendo, muitas vezes, aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Mas, amados, o povo de Israel pecou de uma maneira tão terrível a ponto de Deus os entregar nas mãos do inimigo. Deus permitiu que o inimigo tivesse domínio sobre eles. E aí veja, a calamidade que eles passaram a viver, versículo 2: e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente, contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então veja, durante 7 anos, eles semeavam. Quando chegava a hora de colher, o inimigo ia lá, colhia, destruía, levava os animais para destruir a plantação, destruir a colheita, as novidades que os filhos de Israel estavam pensando em colher, ia lá o inimigo com o seu gado e destruía tudo. Até que chegou um momento que Israel acordou, podemos dizer assim, ele despertou e começou a clamar a Deus, começou a clamar ao Senhor. Israel clamou a Deus. Agora olha o que Deus vai falar para eles. Veja só, no versículo de número 8, diz assim: enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel. Nós não sabemos quem é esse profeta, Mas Deus usou alguém para falar com os filhos de Israel. Daqui a pouco você vai ver comigo que em Israel, na própria nação, estava difícil achar alguém que acreditasse e obedecesse a Deus, que acreditasse em Deus de verdade e estivesse disposto a obedecê-lo. Então Deus mandou um profeta lá, Deus mandou alguém para falar com eles. Então veja, provavelmente um estrangeiro. Deus mandou alguém para ir lá e dizer para eles: olha só, diz a palavra, assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Este é o detalhe que tem levado muitas pessoas a perder a bênção de Deus. Este é o detalhe que tem levado muitas pessoas a ficarem sem a bênção de Deus. A pessoa não está dando ouvidos
a voz de Deus. Deus fala e a pessoa não obedece à voz do Senhor. Diga para essa pessoa que está ao teu lado: o segredo da vitória é obedecer à voz do Senhor. Amados, se não ouvirmos a voz do Senhor, Deus não tem como nos abençoar. Deus não tem como nos dar a vitória que precisamos. Veja só, Deus está dizendo: vós não destes ouvido à minha voz. Vocês não escutaram, vocês não obedeceram, vocês ignoraram a minha voz. E olha que Deus falou muito para eles. Deus, lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, ali pelo versículo 16, 17, Deus diz assim: olha, quando vocês chegarem na terra que eu estou dando para vocês, e quando vocês estiverem prosperando, e quando tudo estiver indo de vento em popa, não vão cometer o erro de dizer que vocês conseguiram tudo aquilo sozinhos. Não vão cometer o erro de dizer que com a força do vosso braço, vocês conseguiram conquistar tudo aquilo. Antes te lembra do Senhor teu Deus, glorifica a Ele, agradece a Ele, reconhecendo que foi Ele que te deu, porque senão você vai perecer. Porque senão você vai perecer, você vai acabar perdendo a bênção que recebeu. E mesmo assim o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor. Deuteronômio capítulo 9, do versículo 4 ao 7, Deus deixa bem claro aos filhos de Israel, Ele diz: olha, não pensem vocês que eu estou dando essa terra boa para vocês, é porque vocês merecem. Eu não estou dando essa terra para vocês pela vossa justiça. Eu estou dando essa terra para vocês por duas razões. Primeiro, porque o povo que habita nessa terra é pior do que vocês, é mais ímpio do que vocês, é mais pecador do que vocês. E a segunda razão pela qual eu estou dando a terra para vocês é por causa da promessa que eu fiz para Abraão, Isaque e Jacó, que a descendência deles possuiria essa terra, porque pela justiça de vocês eu não daria, porque vocês prevaricaram, vocês pecaram, vocês erraram, vocês me aborreceram muito. Então Deus estava deixando muito claro para eles: olha, chegando lá, andem na linha, porque eu estou dando a terra para vocês, não porque vocês são santos, não pela justiça de vocês, não porque vocês são bons, mas eu estou dando porque o povo que está lá é pior do que vocês, e para cumprir uma promessa que eu fiz a Abraão, Isaque e Jacó. E mesmo assim o povo não deu ouvidos à voz do Senhor, o povo pecou, o povo errou, o povo aborreceu ao Senhor. E aí Deus permite que o povo seja humilhado, Deus os entrega nas mãos do inimigo. E o inimigo está lá humilhando, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Já pensou, amado? Como eu sou do exterior, você sabe, né, que agora eu estou bem, estou na minha terra, né? Falava para os irmãos aqui ontem, estou bem, graças a Deus, né? Estou muito feliz lá no Ceará. Então, como você sabe, eu sou do Ceará e eu trabalhava na lavoura, e lá tem aquele problema de falta de chuva, né? Às vezes não chove na época de plantar, aí você demora muito para poder plantar, porque não tem chuva, não adianta plantar. E às vezes falta a chuva na hora de vingar o grão, né? De vingar mesmo o fruto da plantação. E é uma loucura, você vive naquela angústia, né? Porque você fala: poxa, será que mês que vem vai chover? Será que esse ano vai dar? Será que esse ano a gente vai conseguir colher alguma coisa? E aí é uma angústia terrível, porque você vive naquela incerteza. E aí você tem aquela esperança: poxa, esse ano não deu, vamos torcer para que no próximo ano a gente consiga colher alguma coisa. E eu confesso para você que nunca ficamos, apesar de toda a idolatria que há no Nordeste, apesar de toda a idolatria que existe em todo o Nordeste, e as famílias, muitas totalmente envolvidas na idolatria, e a minha família era totalmente envolvida na idolatria,
Eu já contei aqui para vocês que de uma família de 11 pessoas, eu fui o primeiro a me converter, depois que estava em São Paulo já, nem fui lá no Nordeste. Hoje todos eles praticamente estão servindo ao Senhor Jesus, graças a Deus. Mas naquela época era todo mundo envolvido com a idolatria. Então imagine só, muita idolatria, muito erro, ninguém reconhecia a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus. E nós nunca ficamos 7 anos sem colher nada. Nunca ficamos 7 anos sem colher nada. E Deus permitiu que os filhos de Israel ficassem 7 anos sem colher nada. Não dá nem para imaginar você ficar 7 anos vendo tudo dar errado na tua vida. É ou não é verdade? Talvez você diga, pastor, olha, eu estou aí há alguns anos já vendo as coisas darem erradas. Eu estou aí há alguns anos já, mas é muito difícil, sim ou não? Pessoa que já ficou aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, sem conseguir colher uma novidade, sem conseguir viver coisas novas, sem conseguir viver as bênçãos de Deus, é desesperador, sim ou não? E o povo de Israel, amados, viveu 7 anos nessa situação, indo de mal a pior, sem colher nada. E sabe o que aquilo foi provocando neles? Uma morte espiritual, e eles não acreditavam mais. Eles foram perdendo as perspectivas. Por quê? Primeiro ano que não conseguiram colher nada, eles pensam, bom, ano que vem, de repente, a gente consegue colher alguma coisa. Segundo ano, não colheu nada. E aí foi, não sei se você já ouviu aquela expressão, se o elefante soubesse a força que tem, ele não se deixava dominar pelo homem. Mas por que o elefante é dominado pelo homem? Porque ele vai sendo dominado desde pequenininho. Então ele vai sendo dominado e ele vai adquirindo aquela consciência de que ele não pode vencer aquela batalha. Ele vai adquirindo aquela consciência negativa de que ele não pode se livrar daquela prisão. E por isso ele se deixa dominar. Mas se o elefante acordar, e se ele receber uma consciência nova, de que ele não precisa ser dominado pelo homem, que ele tem muito mais força do que o homem, que ele pode muito mais do que o homem, você pode ter certeza de uma coisa, ele vai reagir, e ele vai vencer o homem, e ele não vai se deixar dominar pelo homem. Você sabe o que significa isso? É aquela pessoa que está ano após ano, sendo vencida, sendo humilhada, vendo as coisas darem erradas, e a pessoa psicologicamente, ela está adquirindo uma consciência de que ela não pode. Todo mundo pode, mas eu não posso. Todo mundo é abençoado, mas eu não sou. Aquela pessoa tem um casamento abençoado, mas eu não posso ter. Eu nasci para sofrer, eu nasci para ser humilhado, eu nasci para ser envergonhado. A minha vida é assim mesmo, comigo é assim mesmo. E a pessoa foi adquirindo esta consciência. E eu estou aqui para te dizer que isso não é verdade. Se você entrou aqui achando que nasceu para sofrer, se você entrou aqui achando que nasceu para ser humilhado, que a tua vida é isso mesmo, que não tem jeito, eu estou aqui para te dizer que hoje o Senhor Jesus Cristo está aqui para te dar a vitória sobre todos estes problemas, sobre toda luta. E hoje mesmo você vai sair daqui com a tua vitória, em nome de Jesus e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Diga glória a Deus, diga graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus te escolheu, Deus te chamou para ser mais do que vencedor. Agora, às vezes a pessoa ouve esta palavra e ela diz, poxa, o discurso é bonito, mas e a prática? Como que eu vou colocar isso em prática? É o que eu estou dizendo, às vezes a pessoa está tão acostumada às derrotas, à humilhação, às desilusões, às decepções e frustrações, que ela não consegue reagir. Gideão estava assim, amados. Gideão, ele estava malhando trigo no lagar. Há quem diga que isso era uma versatilidade, isso era uma atitude sábia de Gideão. Eu já vejo de outra forma.
Alguém está dizendo, ele estava se virando do jeito que podia, porque o lagar era o lugar de preparar o suco da uva, era o lugar de prensar a uva, né? E o trigo era malhado em outro lugar. Então eu vejo que Gideão, ele estava na posição errada, ele estava no lugar errado, ele estava no caminho errado. Às vezes a pessoa está tentando de forma errada, ela está querendo fazer as coisas do seu jeito, ela está querendo solucionar o problema à sua maneira, e ela não vai conseguir. Ela precisa confiar em Deus, precisa confiar no Senhor Jesus. Então o primeiro erro de Gideão, ele está na posição errada, ele está fazendo a coisa de maneira errada, ele precisa parar e buscar a orientação de Deus, deixar que Deus lhe oriente. Segunda coisa, Gideão estava psicologicamente derrotado, ele estava psicologicamente vencido, e não é por acaso que Deus já chega para ele dizendo: o Senhor é contigo, varão valoroso. Qual que era o propósito de Deus? Levantar a autoestima de Gideão. Não é verdade? Deus chega para ele e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Gideão olha para aquele estranho, que a Bíblia diz que era o anjo do Senhor, e que a maioria dos teólogos acreditam ser o próprio Senhor Jesus no Antigo Testamento, por estar escrito em letras maiúsculas, né, o anjo do Senhor com letra maiúscula. Então acreditamos que era o próprio Senhor Jesus ali, materializado, falando com Gideão, dizendo para ele: o Senhor é contigo, varão valoroso. Aí Gideão olha para aquele estranho e diz: o Senhor é comigo? É? Como quem diz: prova para mim que o Senhor é comigo. O Senhor é comigo? Mas como que o Senhor é comigo se eu estou vivendo nessa miséria? Como que Deus é comigo se eu e o meu povo estamos vivendo humilhados? Aonde estão todas as maravilhas que os nossos pais disseram que Deus fez no passado? Onde está aquele Deus maravilhoso? Em outras palavras, ele está dizendo: onde está aquele Deus maravilhoso? Que alguém poderia dizer hoje: onde está aquele Deus maravilhoso que ressuscitou a Lázaro? Onde está aquele Deus maravilhoso que ressuscitou a filha de Jairo? Onde está aquele Deus maravilhoso que ressuscitou o filho da viúva de Naim, que curou tantos cegos, tantos leprosos? Onde está aquele Deus maravilhoso que não me abençoa, que não faz nada por mim? Não é que Deus perdeu o seu poder ou a sua capacidade de agir. Talvez você, por causa de tantas frustrações e decepções que sofreu na vida, você não esteja conseguindo acreditar que o nosso Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, é o que diz a palavra de Deus. O nosso Deus não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Isso está escrito na palavra de Deus. Se quiser, confira depois, lá em Hebreus, no capítulo 3, versículo 8, a Bíblia diz isso: o nosso Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Ele não mudou. Diga glória a Deus por isso. Mas veja só o que Gideão vai responder. Vamos voltar aqui a Juízes capítulo 6, no versículo 13, depois que o Senhor diz aqui: o Senhor é contigo, varão valoroso. Aí diz aqui, Gideão responde: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Veja só: ah, Senhor, o Senhor é comigo? O Senhor é conosco? Não. O que é feito de todas as maravilhas do Senhor? Veja o ânimo dele. Eu estou lendo em Juízes capítulo 6, versículo 13. Veja todo o ânimo de Gideão diante daquela palavra: o Senhor é contigo, varão valoroso. Ah, o Senhor é comigo? Mas como que eu posso saber se o Senhor é comigo? Não há nada que prove que o Senhor é comigo.
Aí olha só, Deus volta a falar com ele, versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Então Deus está dizendo: vai, você é forte, vai nessa tua força, eu te escolhi, eu estou te enviando. Vai, você vai livrar os filhos de Israel das mãos dos midianitas. Aí olha só o ânimo de Gideão novamente, no versículo 15. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Olha só como que Gideão olhava para ele. É claro que isso é importante, né? A pessoa reconhecer que é pequena, mas diante de Deus, reconhecer que é pequeno diante de Deus. O que está acontecendo com Gideão aqui é que ele está dizendo que ele é pequeno diante de todos. Ele está se sentindo a pior de todas as criaturas. Ele está se sentindo incapaz, ele está dizendo: eu não posso, eu não vou conseguir, não tem jeito, não vai dar certo. Eu sou da menor família e eu sou o menor da minha casa, eu sou o mais pobre. Não tem jeito, não adianta, não tem como. É isso, amado, que você não pode deixar entrar no teu coração. Essas palavras negativas: ah, não tem jeito, não adianta, não tem como, não vou conseguir. Se for por você mesmo, você não conseguirá. Se for pela tua própria força, pela tua própria capacidade, você não vai conseguir mesmo. Mas se você confiar em Deus, se você confiar no Senhor Jesus, se você deixar que Deus dirija a tua vida, e se você deixar o Deus poderoso agir por você, você vai conseguir em nome de Jesus, e para a glória do Deus Todo-Poderoso, você vai vencer todas estas batalhas. Veja, Gideão, ele está com medo. Ah, eu sou menor, eu sou pequeno, eu não consigo. Você é pequeno, mas o teu Deus é grande. Você não pode, mas o teu Deus pode. O teu Deus é poderoso para te ajudar. Então veja só, no versículo 16: e o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Então veja só, Deus está falando para Gideão olhar para o inimigo como se for, não como se ele fosse imbatível. Olha para o inimigo não como sendo alguém invencível, mas olha para ele como se fosse um só homem. Porque eu sou contigo e eu vou te dar a vitória. Você sabe qual que é o problema da pessoa que vive uma vida de derrota e de sofrimento e de humilhação? É que a pessoa sempre olha para o problema como sendo um problema sem solução. Ela sempre olha para o problema já como derrotada, declarando que o problema é maior do que ela. Eu aprendi um pensamento que diz o seguinte: você nunca deve dizer para Deus que você tem um grande problema, mas você sempre deve dizer para o teu problema que você tem um grande Deus. Você nunca deve olhar para o problema como se ele fosse maior do que Deus. Tem pessoas que falam assim: Deus, olha o tamanho do problema que eu estou enfrentando, Senhor. É como se o problema fosse maior do que Deus. Você tem que olhar para o problema e entender que, por maior que ele seja, por mais que ele seja grande para você ou para as tuas condições de vencê-lo, ele não é maior do que o teu Deus. O teu Deus se garante a vitória em nome de Jesus. Então, o Senhor chega para Gideão e diz: Gideão, eu sou contigo, pode deixar, eu vou contigo. E aí Gideão se anima um pouco, né? Depois de tudo que o Senhor falou para ele, ele se anima um pouco. Ele diz: ah, então se é o Senhor mesmo que está falando comigo, me espera aqui até que eu vá buscar um presente. E aí o Senhor diz: vai lá então. E o Senhor fica esperando. Ele vai lá, prepara uns bolos, prepara um cabrito,
E aí ele volta e ali está o Senhor. O Senhor manda ele colocar a carne sobre a pedra, colocar os bolos, derramar o caldo. E aí a Bíblia diz que o Senhor tocou com a ponta do cajado, aquele anjo tocou com a ponta do cajado ali na pedra e o fogo consumiu. Veja só, vamos ler só alguns versículos para a gente ganhar tempo. Capítulo 6, no versículo de número 20, diz assim: porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos e põe-nos sobre esta penha, e verte o caldo, e assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos, e então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então Gideão, ele se animou um pouco, ele viu que realmente o Senhor era com ele, que realmente era Deus que estava falando com ele. Aconteceu algo de sobrenatural, aconteceu algo de novo, algo que Gideão há muito tempo não via acontecer, e ele se anima, ele fica feliz. E aí a palavra de Deus diz que de noite é quando o Senhor vem para ele e manda ele pegar o boi do seu pai e matar e oferecer a Deus em oferta, oferecer ao Senhor em holocausto. E Deus continua dizendo para Gideão: você vai livrar os filhos de Israel da mão dos midianitas, você vai livrá-los das mãos do inimigo. E a palavra de Deus diz que Gideão, ele estava muito inseguro, ele estava com medo de enfrentar o inimigo. Nós não podemos ter medo, claro que temos que ser cautelosos, claro que temos que andar na direção que Deus quer que andemos, não podemos fazer a coisa sem buscar a orientação do Senhor, temos que fazer de acordo com a vontade de Deus. Mas Gideão, ele estava muito inseguro, e a palavra de Deus diz que ele chega para o Senhor e diz: Senhor, eu quero saber se o Senhor é comigo mesmo. Eu vou pegar um novelo de lã e eu vou colocar lá fora. Se amanhã de manhã, quando eu acordar, tiver orvalho só no novelo de lã e todo o restante estiver seco, então eu sei que foi o Senhor que me mandou. E aí Deus diz: tá bom, Gideão. Aí no outro dia Gideão chega lá, pega o novelo de lã, está molhado. A Bíblia diz que ele espremeu, tirou uma taça de água daquele novelo de lã, e o restante estava tudo sequinho. Aí Gideão falou: é o Senhor que falou comigo mesmo, mas deixa eu fazer mais um teste. Ele fala: Senhor, não fica bravo comigo não, deixa eu falar só mais uma vez. Senhor, mais um teste, eu vou colocar de novo o novelo de lã lá fora. Se amanhã amanhecer molhado, tudo molhado, e só o novelo de lã estiver seco, então eu sei que foi o Senhor que falou comigo. Aí foi lá, no dia seguinte ele voltou, estava lá o novelo de lã sequinho e o restante tudo molhado. Aí ele falou: então foi Deus que falou comigo. Aí ele convocou o povo, montou ali o seu exército e foi contra o inimigo. Aí Deus chega para ele e diz: Gideão, tem muita gente aí, Gideão, tem muita gente aí contigo, você precisa mandar voltar uma parte desse povo. Agora olha só, a Bíblia diz que o exército do inimigo parecia gafanhoto, de tanta gente que era muita gente. Gideão tinha 30 e poucos mil homens no seu exército. Gideão tinha 30 e poucos mil homens. Aí Deus chega para ele e diz: Gideão, tem muita gente aí contigo, Gideão. Fala para eles o seguinte: quem for medroso e covarde para voltar. Alguém aqui teria coragem de assumir que é medroso e covarde? É difícil para a pessoa dizer: eu sou medroso, eu sou um covarde. Não é verdade? É difícil para a pessoa assumir publicamente: eu sou medroso, eu sou covarde. Então Gideão falou: vai ser mole, vai sair uns 2 ou 3 aí, covarde, não vai. Ninguém vai assumir assim publicamente que é medroso e covarde, imagina. E ainda para ficar escrito na Bíblia, e hoje, milhares de anos depois, a gente saber que tinha um monte de covarde lá, hein? E um dia nós vamos conhecer esses covardes, né? Um dia nós vamos conhecê-los. Mas imagine só, Gideão vai lá e diz: olha, quem for medroso e covarde, volte.
22 mil homens foram embora. Já pensou, amados? 22 mil covardes e medrosos fugiram, foram embora. Gideão ficou com 10 mil homens. Ele fala, meu Deus, e agora? Está tudo na Bíblia aqui, veja só. Os testes que ele fez, está na sequência do capítulo 6, mas veja já no capítulo 7, no versículo 3, diz assim: agora, pois, apregoa aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte, e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil, e 10 mil ficaram. Agora imagine, Gideão ele está com 10 mil soldados, para enfrentar um exército numerosíssimo, quase incontável, do inimigo. Aí ele diz, bom, mas com esses 10 mil homens, Deus falou que aquele exército lá vai ser como um homem só, então dá para encarar, vamos lá. Aí Deus chega para ele e diz, Gideão, ainda tem muita gente aí contigo, Gideão. Mas Senhor, o que é isso? Tem muita gente ainda, Gideão. Faz o seguinte, leva o pessoal lá no rio para beber água, vai. Leva o pessoal no rio para beber água. E aí você fica observando, aquele que beber água lambendo como um cão, você coloca de um lado. Aquele que se abaixar para beber a água, você coloca para o outro lado. Aqueles que beberem a água, lambendo a água na mão como um cão, esses vão contigo. Gideão foi lá. 300 homens pegaram a água nas mãos e beberam. Os outros beberam água lá de qualquer jeito. Você sabe o que significa isso, amados? A vigilância. Aqueles 300 que estavam com Gideão, eles sabiam que podiam ser atacados pelo inimigo qualquer hora. Então eles entraram na água vigiando, e eles pegavam a água com a mão e bebiam, mas olhando, vigiando. Os outros não, eu acho que teve gente ali que tirou o capacete, tirou a couraça da justiça, jogou a espada para lá, né? Tirou a couraça, tirou toda a armadura, mergulhou no rio e saiu nadando. Ei, maravilha, né? Até esqueceu que estava na batalha, até esqueceu que estava na luta. A pessoa esquece. Tem pessoas que esquecem até o que ela está fazendo. Tem pessoas que esquecem até dos compromissos que tem com Deus. Tem pessoas que esquecem até da aliança que fez com Deus. Temos que estar atentos, amados, temos que estar alertas. O Senhor, Ele quer nos abençoar, Ele tem a vitória para nos dar, mas nós temos que andar de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Deus diz para Gideão, olha, com esses 300 aí você vai vencer o inimigo. Gideão ficou meio receoso, Senhor, com 300 homens vencer um exército numeroso. Deus fala para ele, você está com medo, Gideão? Você está em dúvida? Então pega alguém contigo e vai quietinho, bem caladinho, e chega bem pertinho do arraial do inimigo e escuta o que eles estão conversando. Aí Gideão, ele pega alguém e vai bem caladinho ali, bem quietinho, e fica perto do exército. Aí ele escuta um soldado contando um sonho para o outro. Ele diz, eu tive um sonho estranho. O que você sonhou? Eu sonhei que de repente um pão torrado, um bolo, ele começava a girar aqui no meio do exército dos midianitas e começava a destruir o exército inteiro. Começava a acabar com todo mundo. E aí o outro diz, olha, isso não é outra coisa senão Deus que está nos entregando nas mãos de Gideão. Deus está nos dando na mão de Gideão. E aí Gideão entendeu que era Deus dando a vitória para ele. Deus falou através da boca do inimigo, deu um sonho para o inimigo, mostrando que a vitória já era de Gideão. E aí o que Gideão fez? Ele montou uma estratégia. A Bíblia diz que ele pegou aqueles 300 homens, ele mandou acender uma tocha para cada um daqueles homens. Isso tem um significado espiritual, essa situação. Gideão, ele vai com uma buzina na mão, e cada um dos seus 300 com uma buzina na mão também. Gideão, ele pega um cântaro, que é um vaso,
de barro, e ele dá um vaso de barro para cada um daqueles homens, e ele com aquela tocha, que é uma espécie de um facho, você sabe o que é uma tocha, né? É um pedaço de madeira que coloca-se o fogo na ponta, né? Então eles pegaram o vaso e colocaram a tocha dentro do vaso. Então o vaso escondia a claridade da tocha, por enquanto, né? Então o que tinha ali? O fogo dentro do vaso. Quem é vaso? Nós somos o vaso do Senhor, né? A Bíblia diz que nós somos o vaso, o Senhor é o oleiro. E o fogo representa o quê? O Espírito Santo de Deus na nossa vida, a própria palavra de Deus que arde como fogo no nosso coração. Então, ele coloca ali a tocha dentro do vaso. A princípio, o inimigo não pode perceber, porque se eles fossem com aquela tocha na mão, o inimigo ia ver o clarão, não é verdade? E aí eles vão com aquele vaso, com a tocha na mão, com a tocha dentro numa mão, e com a buzina na outra mão. E Gideão, ele dividiu aqueles 300 homens em 3 companhias. E ele diz assim, olha, do jeito que eu fizer, vocês façam. E ele vai, fica perto do exército inimigo, está todo mundo lá tranquilo. Aquelas guerras, amados, duravam meses. Entrava mês, saía mês, entrava semana, saía semana, dia após dia, virava até uma rotina. E aquela noite para os inimigos parecia uma noite como outra qualquer. Eles estão ali tranquilos, né? Sabiam que Gideão e o seu exército tinha poucas condições humanas, materiais de vencê-los. Eles estão ali tranquilos, muitos dormindo, até que Gideão chega bem pertinho deles, daquele exército com os 300 homens, e eles quebram aqueles vasos todos ao mesmo tempo. Imagine, 300 vasos quebrando no meio da noite, no meio da madrugada, hein? Barulhão que fez, né? E aí aparece aquele clarão, porque aí quando o vaso quebrou, a luz da tocha apareceu. Aí apareceu aquele clarão. Imagine você acordar com barulho, você vê aquele clarão. Sabe o que aconteceu? O inimigo ficou atordoado, não sabia mais quem era quem, e começaram a lutar uns contra os outros e se destruíram, e Gideão e o exército dele não precisou fazer nada. Amados, quando nós andamos na direção em que Deus quer que andemos, quando nós fazemos do jeito que Deus quer que façamos, Deus, ele dá a estratégia e ele confunde o inimigo. Deus confunde o inimigo. O inimigo, ele não vai entender nada quando ele vê você com a vitória na mão. O inimigo, quando ele vê você fazendo a coisa do jeito que Deus mandou e dando certo, ele vai ficar confuso. Ele vai dizer, mas como esta pessoa está fazendo desse jeito e está dando certo? É porque você vai estar andando e vivendo na direção e na orientação do Deus Todo-Poderoso. O inimigo não vai entender nada, ele já está dando você por vencido, ele já está dando você por vencida, ele já está cantando a vitória, mas pode ter certeza de uma coisa: o teu Deus é poderoso e fiel, ele te escolheu, ele te chamou, ele está te dando hoje a estratégia, creia nisso. Hoje Deus está te dando uma estratégia nova, e a partir de hoje você vai começar a conquistar a tua vitória em nome de Jesus e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Hoje mesmo você vai começar a conquistar a tua vitória. Hoje mesmo Deus vai começar a fazer coisas novas na tua vida. Mas siga a estratégia de Deus, por mais que pareça uma coisa sem sentido, por mais que pareça algo insensato, Deus está mandando você fazer, faça. Você tem certeza que foi Deus que mandou, é Deus que está te orientando, faça. Parecia uma coisa insensata, como que, para que eu quero uma tocha que eu vou colocar dentro de um vaso, e eu vou andar no escuro com a tocha na mão?
Parecia uma coisa insensata, é ou não é verdade? Mas era uma estratégia para surpreender o inimigo. Se Deus está mandando, se Deus está te orientando, se Deus está te falando, vai, mesmo que você não esteja entendendo nada, é Deus que está mandando, é Deus que está falando, vá, porque você vai contar a bênção, vai contar a vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abraão venceu, Isaac venceu, Jacó venceu, todos venceram, Moisés venceu, todos eles seguindo estratégias de Deus, orientação de Deus. Com Gideão não foi diferente, não foi diferente com Gideão. Veja, para a gente já ir concluindo, depois você lê a história inteira, você vai ver que realmente Gideão, com 300 homens, ele venceu um inimigo. Agora veja só, no versículo do capítulo 7, no versículo 17, Juízes 6, versículo 17, diz assim: e disse-lhes, Gideão falando, olhai para mim, e fazei como eu fizer. Olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que chegando eu ao extremo do arraial, será que como eu fizer, assim fareis vós. Tocando eu e todos os que comigo estiverem a buzina, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial e direis, pelo Senhor e Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo-se já posto as guardas, e tocaram as buzinas e partiram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas, e partiram os cântaros que tinham nas suas mãos esquerdas, as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas que tocavam, e exclamaram, espada do Senhor e de Gideão. E ficou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr, gritando, fugiram. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, e o exército fugiu para Zererá, até Bet-sita, até os limites de Abel-meolá, acima de Tabate. E aí a palavra de Deus diz na sequência, que Gideão com o seu exército prenderam os reis daqueles povos e os mataram. Deus deu a vitória para eles. Gideão, ele foi aclamado depois daquela vitória. O povo de Israel queria que ele se tornasse rei. Gideão é que, pelo próprio Deus, não quis ser rei, mas a palavra de Deus diz que quiseram torná-lo rei. Então imagine, um homem que estava derrotado lá atrás, um homem que estava totalmente sem perspectiva, que o próprio Deus chega para ele e diz, o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele diz, é? Por quê? O Senhor é comigo. Agora, ele venceu o inimigo, e ele está sendo aclamado pelo povo, e o povo está querendo consagrá-lo rei, e ele não quer. Ele diz, não quero ser rei, eu não quero. Ele recusa-se a ser rei, a reinar sobre Israel. Isso está no capítulo 8, já a partir do versículo 22, a palavra de Deus fala sobre isso. Gideão, ele recusa governar, ele recusa ser rei ali em Israel. Agora, amados, em toda essa história, Gideão, apesar de estar desanimado, apesar de estar com aquela perspectiva toda negativa, totalmente com medo de enfrentar o problema, de enfrentar o inimigo, Gideão, ele foi muito valente, ele foi muito ousado, ele foi muito corajoso, e ele foi, acima de tudo, obediente. Gideão, ele fez aquilo que está lá em Filipenses, no capítulo
de número 2, no versículo 5, quando a palavra de Deus diz assim: de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve no Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o sentimento de obediência, que sendo igual a Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, humilhou-se, assumindo a forma de homem. E sendo homem, ou seja, como homem, aniquilado ali como homem, ou seja, assumindo a forma de homem, ele foi obediente até a morte. E não uma morte qualquer, morte de cruz, diz a palavra de Deus. Então, assim como o Senhor Jesus obedeceu à voz de Deus, assim como o Senhor Jesus obedeceu o plano, o projeto de Deus para a salvação da humanidade, para a minha salvação, para a sua salvação, e foi obediente até a morte, arriscou ali a sua vida, entregou a sua vida para nos salvar, Gideão também fez isso. Gideão, ele obedeceu à voz de Deus, ele foi obediente, ele foi fiel, ele colocou a sua vida à disposição. Ele poderia ter morrido, ele não morreu porque Deus não quis que ele morresse, mas ele estava disposto até a morrer, se fosse preciso, para defender a honra do seu povo e para salvar o seu povo de toda aquela humilhação e vergonha que estava enfrentando. Os homens queriam matá-lo, depois que ele derribou o altar de Baal. Veja como Gideão, ele é um tipo de Cristo, né? Ele derrubou o altar de Baal. Veja como a Bíblia diz, volte lá no capítulo 6 comigo. A Bíblia diz que Deus chegou para ele e falou: olha, você vai derribar o altar de Baal e você vai construir um altar para mim. Você vai derribar o altar de Baal e vai fazer um altar para mim. Vai pegar o boi do teu pai e vai sacrificá-lo sobre este altar. Veja só, vamos ler a partir do versículo 5 para você entender melhor o contexto. Diz assim: e aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte. Veja, derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas fê-lo de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado, e o bosque que estava ao pé dele cortado. E o segundo boi foi oferecido no altar de novo edificado. E uns aos outros disseram: quem fez esta coisa? E esquadrinhando e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora o teu filho para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrar-os-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Então veja só, Gideão, ele provocou a ira daqueles homens. Ele poderia ter morrido. Então o que ele fez? Ele colocou a sua vida em xeque, podemos dizer assim. Ele arriscou a sua vida para obedecer a palavra de Deus e para livrar o povo de Israel daquela humilhação. Porque se não se derrubasse o altar de Baal e se construísse um altar a Deus, não se teria vitória nenhuma. Entenda isso, amado. A situação que estava vivendo o povo de Israel e o que precisava ser feito por eles é o que precisa ser feito por cada um de nós. Nós temos que derribar na nossa vida todo o altar de Baal.
O que é o altar de Baal? É tudo aquilo na nossa vida aonde está agradando ao inimigo. Tudo na nossa vida que está agradando ao inimigo é um altar a Baal. O inimigo está gostando. Tudo aquilo na nossa vida que está louvando ou agradando o inimigo tem que ser derrubado, tem que ser eliminado, e temos que construir na nossa vida, no nosso coração, no nosso caráter, uma nova estrutura que seja para louvor e glória do Deus Todo-Poderoso, e que Deus possa olhar para nós, se agradar de nós e dizer: eu tenho prazer na atitude desta pessoa. Se Gideão não tivesse primeiro derrubado o altar de Baal e construído um altar a Deus, Deus não teria como abençoá-lo. Veja o que diz o versículo 34 aqui do capítulo 6. Depois de tudo aquilo que Gideão fez, diz assim, olha: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os asbiesritas se ajuntaram após ele. Veja, a unção que ele recebeu, a presença do Espírito Santo, foi depois que ele derribou o altar de Baal e construiu um altar para o Senhor. Precisa, amado, precisa, amada, derribar o altar de Baal e construir um altar para o Senhor. Cada vez que você valoriza na tua vida o vício do cigarro, o vício das drogas, o vício da bebida, a mentira, o adultério, cada vez que você valoriza na tua vida e que você mantém na tua vida sentimentos, atitudes e práticas que você sabe que não agradam a Deus, você está ali estabelecendo um altar a Baal. Você está permitindo que Baal permaneça na tua vida. No momento que você tira tudo isso, e você se livra de tudo isso, e começa a colocar na tua vida o louvor a Deus, a adoração, a exaltação ao nome do Senhor Jesus Cristo, depois que você passa a fazer tudo isso, o altar ao Senhor começa a ser construído. E aí não tem mais como o inimigo te vencer, não tem mais como você não viver as vitórias do Senhor. Amém? Então cabe a cada um de nós fazer como Gideão, derribar o altar de Baal e construir um altar para o Senhor. Às vezes, o altar está a Baal na vida financeira da pessoa. A pessoa não quer ser dizimista fiel, não quer ser ofertante fiel, mas ela está gastando dinheiro com coisas que não agradam a Deus. Cigarro, bebida e tantas outras coisas. Às vezes a pessoa, eu vou dar 10% na igreja, não é muito dinheiro, mas ela dá 50% do salário, 30%, 40% no bar. Eu nunca me esqueço do testemunho de um irmão, que hoje ele é pastor, o pastor Neilton também o conhece, pastor Newton Paiva, de Osasco, São Paulo. Ele era membro da igreja de Osasco quando eu era pastor lá, pastor Neilton. Depois o pastor Neilton foi pastor em Osasco também. E o pastor Newton, hoje na época, ele era membro, e ele ia na igreja e dizia, não vou ser dizimista fiel não, 10% do meu salário para a igreja, isso há uns 10 anos atrás, ele ganhava R$600 na época. Então, o dízimo de R$600, quanto que é a igreja? R$60. Eu vou dar R$60 para a igreja, é muito dinheiro, não vou dar não. Só que toda sexta-feira, mesmo ele estando na igreja, toda sexta-feira e sábado ele saía do trabalho e ia beber com os amigos, né? Sabe quanto ele gastava no bar por mês dos R$600 que ele ganhava? 300. Aí, um dia ele ouvindo a palavra, ele falou, poxa, eu falei exatamente sobre isso. Que às vezes a pessoa não quer dar 10% na igreja, não quer dar 20% na igreja, mas está dando 50% no bar, ou com remédios. Às vezes a pessoa está gastando na farmácia mais do que gasta no supermercado. E ela acha que é esperta. Ah, pastor, pensa que eu sou bobo para dar 10% na igreja, né? Ela acha que é esperta. O pastor acha que eu sou bobo para ficar dando oferta na igreja, dando dízimo. Eu não. Eu sou esperto. E está lá enriquecendo os laboratórios, né? Ajudando a enriquecer os laboratórios, comprando droga, comprando remédio e se entupindo de remédio. Resultado. Falamos sobre isso
Aí ele entendeu, puxa, é verdade, eu estou gastando muito dinheiro com bebida, eu vou passar a ser dizimista fiel. Ele se tornou dizimista fiel, Deus o libertou da bebida. Resultado, de R$300 ele passou a levar 60 na igreja com o dízimo. Quanto sobrou para ele? 240, sem contar que fica mais saudável, né? Está livre da cirrose, né? E outros males. Então, amados, a pessoa às vezes está construindo um altar para Baal na sua vida. É o vício da bebida, é o vício das drogas, é o vício do cigarro, é a prostituição, é o adultério, é a mentira, é a avareza. Tudo isso vai estabelecendo um altar a Baal na vida da pessoa. E quando a pessoa vai tirando tudo isso, ela está quebrando o altar de Baal. Baal não gosta não, hein? Baal fica furiosíssimo quando ele vê você quebrando o altar dele. Não foi o que aconteceu com Gideão? Eles não queriam matar Gideão porque Gideão quebrou o altar de Baal? Baal não gosta não. Por isso que ele luta para você não deixar. Porque Baal fica furioso quando vê que você está quebrando o altar dele e construindo um altar ao Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus fica feliz e Jesus te dá a vitória como deu a vitória para Gideão. Assim como Deus deu a vitória para Gideão, Ele te dará a vitória se você estabelecer um altar a Ele neste momento. Amém? Nós vamos daqui a pouco participar da Santa Ceia do Senhor e é necessário, é importante que você estabeleça esse altar de louvor, de adoração a Deus na tua vida, para que você esteja em plena comunhão com o Senhor Jesus e para que você viva todas as bênçãos do Senhor. Amém? Então se coloque de pé no teu lugar, por gentileza. Se coloque em pé no teu lugar. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Curva a tua cabeça. Se você sente que precisa hoje quebrar o altar de Baal e edificar um altar ao Senhor Jesus na tua vida, pastor, eu sinto esta necessidade de quebrar o altar de Baal, tirar da minha vida tudo que agrada a Baal. Baal representa o inimigo das nossas almas. Baal representa Satanás. Baal representa o diabo. Baal representa aquele que quer que vivamos no pecado. Você que quer quebrar o altar de Baal e edificar um altar ao Senhor Jesus na tua vida. Então, em nome do Senhor Jesus, eu não vou chamar você para vir aqui à frente, porque hoje, nesse momento, todos nós precisamos tirar algo, remover algo da nossa vida e buscar mais a unção, o poder, a bênção, o perdão de Deus. Então eu quero pedir a todos agora, coloque as duas mãos à altura do teu coração, e você que quer, você que deseja mesmo, quebrar o altar de Baal e construir um altar ao Senhor Jesus na tua vida, então ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, meu Deus e meu Pai, eu sei que o Senhor precisa e quer ser adorado, louvado através da minha vida, e é por isso que neste momento eu consagro ao Senhor mais uma vez a minha vida. Eu te peço, Senhor, me perdoa por todas as minhas falhas, todos os meus erros, todos os meus pecados. Me perdoa, Senhor, por todas as vezes que eu exaltei ou louvei a Baal na minha vida, através das minhas atitudes, e me ajude, Senhor, a quebrar o altar de Baal. Me ajude, Senhor, a arrancar da minha vida tudo e qualquer coisa que agrade ao inimigo, e me ajude também
a edificar na minha vida um altar de louvor e adoração ao Senhor. Pai querido, Deus amado, em o nome de Jesus, eu te peço, me perdoe por todos os meus pecados, todas as minhas falhas e transgressões, e me ajude, Senhor, a viver uma vida santa e agradável a Ti. Pai querido, Deus amado, em o nome de Jesus, que através desta santa ceia, o altar do Senhor seja estabelecido na minha vida, e que a minha aliança com o Senhor seja renovada para a glória do Teu nome. Pai querido, Deus amado, em o nome de Jesus, eu te peço, me dê força, sabedoria, amor, temor para te servir e te adorar todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus, que assim seja. Continue falando com Deus, com o Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, meu Deus, a Tua palavra mesmo diz, está na Tua palavra que nós somos um povo obstinado. O Senhor diz ali, através do povo de Israel, eu estou dando essa terra para vocês, não porque vocês mereçam, não porque vocês sejam santos, não porque vocês sejam dignos de recebê-la, porque na verdade vocês são um povo obstinado ao pecado, ao erro, à falha, à transgressão. Deus, e nós sabemos que todo ser humano é obstinado, nós sabemos que todo ser humano, Senhor, é obstinado ao pecado, ao erro, à falha, ao fracasso. E é por isso, Pai, que estamos aqui na Tua presença, para reconhecermos as nossas falhas, reconhecermos os nossos erros, as transgressões que cometemos e pedir que o Senhor nos perdoe, meu Pai. Que o Senhor não leve em conta as nossas fraquezas, os nossos erros, as nossas transgressões, mas que o Senhor dignifique a cada um de nós, meu Pai, para comer do pão, beber do cálice, receber o corpo e o sangue do Senhor Jesus, receber a vida do Senhor Jesus na nossa vida. Pai querido, Deus amado, em o nome do Senhor Jesus, oriente a cada um de nós que aqui estamos. Talvez esta pessoa entrou aqui, meu Pai, tão desanimada, ou quase tão desanimada quanto Gideão naquele momento. Pai, mas em nome de Jesus, que assim como o Senhor foi com Gideão, assim como o Senhor renovou as esperanças dele, assim como o Senhor o ajudou a vencer aquela batalha, que o Senhor ajude também esta pessoa, que o Senhor a oriente, que o Senhor dirija, que o Senhor mostre para ela o caminho a se seguir, a atitude a ser tomada, e que no final das contas, meu Deus, que esta pessoa também, ela tenha muitas bênçãos para contar, e que através do testemunho deste teu filho, desta tua filha, o teu nome seja glorificado para sempre. Em nome de Jesus te pedimos, ó Pai, e que assim seja feito, para a glória, para o louvor do teu santo e poderoso nome. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Graças a Deus, glória a Deus. Isto, aplauda bem forte ao Senhor. Diga graças a Deus. Diga glória a Deus. Amém. Erga a mão para o alto. Diga eu creio. Eu creio que o Senhor Jesus já arrancou da minha vida tudo que não o agrada e já está estabelecendo na minha vida um altar para que Ele mesmo seja louvado e adorado. Assim seja, graças a Deus. Amém? Aplauda ao Senhor mais uma vez. Aleluia.